E ainda falando de política, ontem a Câmara realizou uma audiência pública para discutir com a população o orçamento do município para 2025. A sessão foi rápida e somente 5 vereadores participaram da audiência. Detalhe, os que estavam presentes são vereadores que não foram reeleitos. Maurício Gouveia, do PT, que presidiu a sessão, Luiz Pereira, do Republicanos, Maurício Riva, do PRD, Alan Automóveis, do PP e Nelson Toso, PRD. A maioria, base aliada do Padre. E os demais, que aliás foram reeleitos pelo povo, não estiveram presentes numa sessão de extrema importância, que é sobre o destino do dinheiro público para o ano que vem. E os vereadores eleitos, os novos, que eram esperados também na sessão, não estiveram presentes. E nas galerias, somente 2 pessoas estiveram representando a cidade, a população, que fizeram questão de participar e dar a opinião deles. Vamos acompanhar um trechinho. A população de Catanduva que eu vejo sendo representada por mim e pela Renata, uma cidade com 125 mil habitantes. As pessoas na área de orçamento, que vai ser as finanças do ano vindouro, ninguém comparece. Nós estamos aqui com 5 senhores vereadores. O senhor vereador Alain, Nelson Toso, Maurício Gouveia e o senhor doutor Luiz Pereira. Cadê os demais vereadores que foram recém-eleitos? Será que eles entendem tudo de orçamento do município? Por que não estão aqui presentes, será, hein? Cadê eles? E os demais também que são eleitos e não estão aqui. A Câmara de Vereadores é o propulsor, é o fiscalizador, o órgão fiscalizador. Se vocês, os vereadores, não se interessam por fiscalizar, como é que vai o município, poxa? Fica na mão só do executivo? Eu acho que nós temos que pensar muito, pensar bastante. Os novos vereadores deviam estar aqui, sim, presentes. Isso é uma vergonha para o município, vergonha para a população. Os senhores vereadores têm a obrigação de fiscalizar. A Comissão de Orçamentos e Finanças é a principal. Fiscalizar o orçamento da saúde, que dinheiro está sendo desviado mesmo. E ninguém procura saber, a Comissão de Saúde da Câmara não fiscaliza. A OS que presta serviço aqui está levando de rombo. Então é isso que eu fico totalmente chateado. Não com vocês, vereadores, mas com a população, que vem aqui cobrar de vereador, às vezes, favores, mas cobrar ação e trabalho não vem ninguém. Então é isso, eu fico chateado, completamente chateado, porque eu penso que Catanduva é uma cidade com um orçamento de quase 900 milhões, devia ter uma qualidade de vida melhor, muito melhor mesmo, e não tem, porque a metade, 1/3 desse orçamento é desviado, sim, é desviado, não é prestado serviço. Então a nova Câmara de Catanduva, com mais 7 remanescentes, tem que cuidar muito bem do município. É isso que eu tenho que falar, senhor. Eu podia estar aqui falando de outras coisas. A Secretaria de Finanças está aqui para apresentar. Devia ter mais vereadores, mais secretários para fazer pergunta. A minha pergunta é somente o seguinte, secretário. É 15% que a saúde tem que prestar, né? Mas este ano recente está bem mais. Acho que atingiu quase 20%. É isso que eu quero que seja fiscalizado. Fiscalização com rigor. O meu muito obrigado a todos. Eu quero fazer só um comentário, consolidando o que o seu Antônio falou. A gente é uma cidade grande, com um orçamento muito bom. Por mais que falem que não, a gente sabe que é, analisando outras cidades. E comparando Catanduva a cidades com orçamento menor, a gente vê a nossa cidade abandonada. A gente vê a cidade abandonada em todos os segmentos, e isso eu venho falando sempre. Acho que nos últimos 3 anos, o que eu mais falei nas redes sociais
e também no canal onde eu comento, é que a cidade está abandonada. Aqui eu não estou para falar mal nem do Executivo e nem do Legislativo. Porém, a gente tem que fiscalizar. É um fato, né? E quando a gente fiscaliza os vereadores, a população deveria estar aqui presente. E, infelizmente, isso não acontece. Então, muito do que acontece em Catanduva é por conta da falta de participação. Então, nós temos hoje 5 vereadores que não estão reeleitos, estão aqui presentes discutindo, mostrando, e os que foram eleitos para o próximo mandato, que é o que realmente vai trabalhar com esse dinheiro e que vai fazer as cobranças, não estão aqui. Então, isso é um fator de indignação. Eu entendo que tem compromisso, né? Foi 4 horas da tarde, mas os que já foram eleitos, principalmente os desse mandato, eles deveriam dar prioridade, porque é aqui na casa onde eles trabalham. Então, isso é uma indignação minha como população, mas também uma indignação com a população que não está aqui presente. Eu espero que, no decorrer, com o orçamento não vai ter mais, né? A gente sabe que é só essa audiência pública, mas outras virão. E a gente precisa da participação da população presente aqui na casa. Não tem como a gente ficar reclamando do sofá de casa e culpando só vereadores. O vereador, ele faz o papel dele, mas ele não tem força de executar. A gente sabe disso. E que realmente um desejo que os próximos vereadores que não estão presentes, talvez o Maurício consiga reverter, mas até o momento não, mas que os próximos vereadores realmente executem o trabalho de vereador, que realmente cobrem a casa e não seja só mais puxadinhos, que não seja só mais uns vereadores para concordar com tudo o que vem, que realmente defendam o que for melhor para a população, que deixe os interesses pessoais. Eu não tenho nada contra nenhum vereador, nenhuma pessoa, mas algumas ações a gente discorda e isso faz parte da vida de cada um. A gente discorda na nossa casa, a gente discorda entre marido e mulher e não vai ser aqui que vai concordar com tudo. Mas nós precisamos disso ser mais firme, dessas discussões ser mais fiéis à população, deixar os interesses pessoais de lado e se preocupar com a cidade. A saúde está um caos, a infraestrutura, se você olhar, não tem nenhum bairro com asfalto bom. E a gente vê na internet colocando mídia que gastou não sei quanto com asfalto, gastou não sei quanto com infraestrutura, investiu não sei quanto no esporte. Mas onde está isso, gente? Pelo amor de Deus, a cidade está abandonada. Não é possível que o vereador pega o microfone, pega as suas mídias sociais e venha agradecer o prefeito por ter feito alguma coisa. Todas as cidades têm buraco, todas as ruas têm buraco. Então eu espero firmemente, gente, é um apelo da população, em nome da população, que Catanduva seja vista e seja cuidada como prometido, que realmente ela seja humanizada, porque não é o que acontece. Obrigada. E representando o Executivo, apenas o secretário municipal de Finanças, o Wellington Vanali, e a diretora de Finanças, que explicaram sobre a arrecadação do município, estimada em 450 milhões de reais, para o ano que vem. E de acordo com o secretário, o ano de 2024 deve fechar com 410 milhões de reais em arrecadação. Outros dados apresentados na audiência foram em relação às dívidas do município, a maioria dívida trabalhista. O município deve pagar 75 milhões de reais o ano que vem em precatórios. Este ano foram quase 39 milhões e, segundo o secretário, agora chegaram novos precatórios. E, com isso, segundo ele, juntando os valores dos precatórios e a queda de receita estadual e federal, haverá cortes nas secretarias municipais, ou seja, vai diminuir o repasse na educação, que não deve ultrapassar os 25% da receita do município, que é índice constitucional, e 15% para a saúde. Nada além disso, disse o secretário de Finanças. Então, se prepare, porque haverá cortes. E a gente já imagina, então, como será o ano que vem. E olha, outro assunto que foi discutido
é em relação às emendas impositivas que são apontadas pelos vereadores para destinar a algumas instituições do município, mas o secretário municipal de Finanças foi contrário a essa questão. Mas se você chegar aí num todo, num total, né, de uma forma genérica, a gente está falando de quase R$1 bilhão de orçamento. Então, o orçamento de Catanduva, ele é um orçamento muito bom. Dá para se fazer muitas coisas, mas muitas coisas mesmo para a população. E eu, em tese, agora, nesse momento, eu gostaria que você falasse das emendas impositivas. O que você acha? Você vai pegar a folha? Bom, primeiro, fazendo essa comparação que você fez, cada município tem um seu orçamento, né? Então, se a gente pegar e dizer assim, nossa, o orçamento de Catanduva é muito bom, eu acho que ele é adequado. Muito bom é o de Barueri, esse é muito bom, né? Onde os caras juntam lá, termina o mandato, não tem onde gastar, tem que colocar 700, 800 milhões na conta. Então, essa é uma questão. Segunda questão, a emenda impositiva, ela é constitucional. Então, o vereador quer fazer, ele pode fazer, né? Agora, diante do orçamento e daquilo que a gente expôs aqui, com o aumento de precatório, né, com o aumento de RPVs, com a folha de pagamento, com a previdência, o que sobra, e depois mais o constitucional da educação, o constitucional da saúde, o que sobra não é muita coisa. Então, o vereador ele pode fazer a emenda positiva? Pode, mas ele vai ter que dizer de onde ele vai cortar. Então, vai ter que cortar algum serviço para fazer o que ele deseja. Isso. Agora, segundo a informação, as emendas impositivas, 50% dessas emendas, obrigatoriamente, ele tem que mandar para a saúde. Os outros 50%, aí, enfim, né? Eu tenho até aqui o valor, né? 11.984.083,20 que seria o valor das emendas impositivas, que tem que ser dividido por igual entre os 13 vereadores, né? 11.984.000... Aproximadamente 12 milhões. Não chega a 12, mas é aproximadamente. Enfim, agora, e aí cabe ao vereador fazer a emenda e dizer de onde ele vai tirar e onde ele vai colocar. Agora, uma outra questão o ano passado foi feito e foi vetado. E aí foi entrado com a ADIM. Acho que até hoje não saiu o resultado da ADIM. Enfim. As emendas impositivas, ela foi vetada pelo Executivo, nós derrubamos o veto, ele entrou como ADIM no TJ, e eu gostaria, Héctor, de desejar uma boa tarde para você, e que você explicasse aqui, para ficasse bem claro para a população e para quem está assistindo nós aqui nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, presidente, boa tarde, secretários, boa tarde aos amigos da casa. Basicamente o que aconteceu foi isso. Depois do veto, o projeto do ano passado da LOA foi sancionado pela casa, a prefeitura entrou com a ADI, que é ação direta de inconstitucionalidade, no Tribunal de São Paulo, alegando a inconstitucionalidade das emendas 1 e 2, que eu não me recordo agora, se não me engano, uma era do presidente Marquinhos Ferreira e a outra da Thaís Braz. Então, o órgão especial que é o competente para analisar a constitucionalidade dessa lei municipal entendeu que a norma era constitucional, porque ela respeitou os limites constitucionais, inclusive esse, do 1,2% da receita corrente líquida, né? E sendo que também a metade desse percentual seria destinado a ações e serviços públicos de saúde. Então, o Tribunal de São Paulo entendeu que é constitucional as emendas impositivas do ano de 2023, referente agora à LOA desse ano, e ainda colocaram na fundamentação que as emendas 2 a 12, que é a que remanejou e modificou a destinação de um recurso, ele
reduziu em um e majorou em outro na mesmíssima proporção, sem realizar aumento de quaisquer despesas, estando, portanto, de acordo com o artigo 166 da Constituição Federal e 175 da Constituição do Estado. Então, a ADI foi improcedente, mas ainda não transitou em julgado. A Prefeitura recorreu para o STF, o TJ negou o recurso da Prefeitura, eles utilizaram de outro recurso para subir para o STF. Então, está nessa fase ainda se vai subir ou não, se o STF vai aceitar ou não. Mas a ADI foi improcedente, ou seja, as emendas elas eram constitucionais. Doutor Héctor, muito obrigado, ficou muito bem explicado para todos. Além disso, outra discussão foi em relação aos valores da Câmara que foram devolvidos à Prefeitura nos anos anteriores. Participei do último biênio do Dr. Luiz Pereira como presidente, que devolveu, ele pode falar com exatidão, o valor correto, mas em 11 milhões de reais. Nos 2 anos, 11 milhões de reais, que esses 11 milhões de reais que ele devolveu no último ano, o último ano que foi para essa gestão foi quanto, doutor Luiz Pereira? A devolução serviu para pagar o cartão alimentação. E a outra, nós socorremos na pandemia com 500 mil reais, até autorizado pela própria juíza, no sentido de comprar a cesta básica, porque as pessoas eram impedidas até de circular, e tem pessoas que têm salário no final do mês, e tem as pessoas diaristas que trabalham o dia para receber. Quer dizer, se o cara não estava indo no trabalho, essas pessoas estavam praticamente sem comida. Então a juíza autorizou, a promotora autorizou, então nós gastamos, a Câmara Municipal destinou 500 mil reais em aquisição de cesta básica. Da linha de raciocínio, Hélio, o doutor Luiz Pereira devolveu 11 milhões, já explicou para onde foi. Em seguida, no segundo biênio, já dessa legislatura, o vereador Gleison devolveu 10 milhões de reais para a Prefeitura, no biênio de gestão dele aqui para a Câmara. Para onde foi esse dinheiro? Todos os investimentos que estão descritos no portal de transparência da Prefeitura. Está lá. Não, mas você é o secretário. Eu não aí tenho... é tua área, veja, você não vai jogar para o teu colega, teu amigo. Não, o dinheiro foi para o Tesouro, e do Tesouro ele foi distribuído para todas Mas as quem secretarias. distribui? Os orçamentos que a gente apresenta você aqui. Você é o secretário. Você o orçamento que a gente apresenta aqui, porque Maurício. Eu não vi surtir efeito nos 10 milhões que ele devolveu. O gato comeu? Maurício, não seja indelicado, por favor. A verdade é o seguinte, a devolução do 12º cai no Tesouro e ele está dentro do orçamento do ano no qual ele foi devolvido. E para onde foi? Para todas as secretarias. Obrigado, Wellington. De bem nada. explicado. De nada.